Bom, eu tô aqui hoje para começar uma série de lives. Geralmente, quando eu vou dar curso para gente que não é meu aluno, acaba que todo mundo me faz a mesma pergunta, como é que eu crio as minhas coreografias e até algumas em especial as pessoas querem saber como é que é os meus processos coreográficos. Hoje eu tenho um convidado super especial, o TCC dele de conclusão da pós-graduação em dança, sobre essa concepção coreográfica. Bom, essa pira de coreógrafos, né? Então, todo mundo me pergunta o que te inspira? É a música? É a movimentação? E lá no começo, então, eu fazia só pela música. Ia realmente em cima das músicas, procurava, pesquisava as músicas mais tops. Mas depois isso foi mudando. E nesse caso do Bicho da Seda, foi numa função da minha cabeça, assim, que eu queria explorar todo o espaço cenográfico, não só o palco ou o portês que levam o bailarino mais alto, eu queria usar até o teto. Mas aí eu quis colocar esses balões de gazélio dentro de uma saia de tule. Na verdade, eu pensei, como é que eu vou fazer esses balões voarem assim de um jeito que não seja um a um, sabe? Eu queria fazer de um jeito diferente. E aí eu pesquisei dentro de saias de tule, né? Eu não tinha coreografia, eu não sabia o que ia ser essa coreografia ainda, eu só sabia que eu queria usar aquilo. E aí, o que pareceu aquilo? Pareceu um casulo, né? E aí, dessa viagem com a saia, com os balões a gás, o que aconteceu? Eu criei o espetáculo anual do estúdio, foi a partir daí, né? Como é que é a vida do Bicho da Seda? Ele vive em função de criar o casulo dele, de fazer o casulo dele. Ele, todo dia, ele vai lá e faz o casulo dele com movimentos que é com a cabeça em forma de um 8. Então, isso já me deixou mais entusiasmada ainda para fazer essa coreografia, porque eu tinha um movimento guia, que eu acabei usando no decorrer da coreografia inteira, né? E o Bicho da Seda, o que ele fazia? Ele passava a vida toda construindo o casulo dele. Quando ele conseguia construir o casulo, ele criava asas, só que morria. Então, como é que eu fiz essa analogia, né, com meus bailarinos? Isso o Jefferson depois vai falar para vocês. Toda a coreografia, eu acho que tem que ter um enredo, uma história, e tudo tem que se casar. A gente tem que pesquisar o movimento, pesquisar não só ser passos por passos em cima de uma música, sabe? Isso são sequências coreográficas, na minha percepção. Coreografia vai muito mais além, uma obra coreográfica, um espetáculo anual, enfim. Jefferson, me conta. Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Então, né, hoje foi desde o convite foi muito legal, já te agradeço antecipadamente pelo convite e para relembrar esse trabalho que eu fico muito feliz de ter feito e de ter levado para o meio acadêmico, né? Eu acho que foi um trabalho que esteve em muitos palcos, em palcos diferentes, mas é tão importante a gente ter o jazz, ter uma técnica de dança específica dentro do meio acadêmico. Isso, para mim, foi muito gratificante, assim, ver esse trabalho. E era uma inquietação minha trazer o processo de criação coreográfica dentro de uma técnica específica, como é o caso do jazz, como é o caso do teu trabalho, para mostrar que também existe, assim, não é só uma sequência de chassé, grand-battement e pirueta, não. Existe um contexto, uma narrativa, que vai chegar aí além de uma narrativa, né? É uma história que está ali sendo contada de forma tão detalhada pelos movimentos, pelo figurino, por tudo que está acontecendo, tem toda uma pesquisa por trás. E para mim era uma inquietação muito grande, porque a gente fala muito dos processos criativos de dança contemporânea, a gente traz a dança-teatro, traz tantas coisas, e os profissionais que trabalham com o jazz, que trabalham também com o ballet de criação, têm esse trabalho de pesquisa, né, essa proposta de criação coletiva dentro do jazz também. E aí eu já era apaixonado pelo trabalho da Carol, de conhecer. Hoje eu ainda comentei com ela que no meu anteprojeto lá, eu faço a minha justificativa o porquê de escolher a Carol e uma professora, mas que tanto elogia essa mulher. Mas é uma questão de afinidade, de interesse, de saber que a Carol tinha um trabalho consistente dentro da linha do jazz, né? E que existia uma pesquisa, são trabalhos que a gente vê que a gente enche os olhos e instiga a gente a pensar. E aí não é só, a gente não desfaz de nenhum estilo de dança, né? Óbvio que a dança contemporânea ela tem mais essa proposta,
Mas no jazz também, não é só uma história lá no jazz musical, mas as coreografias também tem esse segmento, tem essa pesquisa e esse trabalho. E aí foi quando eu decidi falar sobre a concepção da Carol, a gente tracei uma linha e foi bem na época que o Bicho da Seda, acho que ele estreou em 2016, né, Carol? Essa coreografia foi apresentada em 2015 que ela estreou. Eu tinha feito já o meu TCC da graduação em dança, ele também foi sobre criação, e naquele período, já do meio acadêmico, mas eu trabalhava com jazz, mas não, teve todo um contemporâneo durante a faculdade. Quando chegou na minha banca de TCC, eu ouvi a banca falar, Jackson, mas tu não falou nada sobre jazz. Sim, mas né, durante toda a graduação a gente falou de dança contemporânea, enfim. Mas é visível no corpo das tuas bailarinas. Então isso ficou uma lacuna. E aí eu queria muito falar sobre alguém e entender outros processos. E aí então tivemos esse encontro. Eu já tinha assistido o trabalho da Carol e tive a oportunidade também de ir a um encontro em uma aula da ANET, lá na especialização em dança da PUC. E foi muito legal, que foi onde os alunos apresentaram esse trabalho e já conversaram também, rolou uma roda de bate-papo assim com os bailarinos que foi super interessante, então eu consegui ouvir deles também, porque tudo isso que a gente assiste desse trabalho da Carol em cena, né, a gente tem uma coisa além, assim, sou suspeito para falar e não tô ganhando nada, tá? Mas a gente percebe que tem uma afinidade muito grande, que eles aceitam a proposta de uma forma muito voluntária. E isso é muito legal e a gente escuta. Depois eu tive a oportunidade de ouvir na fala deles o quanto eles estavam envolvidos com aquele trabalho, que não era só uma ideia da Carol. E isso é muito importante quando a gente traz uma proposta para os alunos, e a Carol consegue fazer isso com excelência, é que eles se envolvam e abracem a história dela. Porque pensa para um bailarino, né? A gente que dança sabe que tem toda uma vaidade, tem toda uma expectativa de como eu vou estar no palco. Aí a Carol aparece com o Bicho da Seda, aquela coisa absurda, e enfim, gente, é isso aí, nós somos o Bicho da Seda, e claro que tem todo um toque, eu nunca vou esquecer que elas usavam uma meia arrastão. Tu tá desvendando nossos segredos aí, ó, mas essa meia arrastão é truque. Faz um jogo visual, assim, que a gente esconde vasinho, celulite, tá? Já tô dando a dica aí. Eu acho que eu também tive a oportunidade, Carol, de ver essa coreografia de uma forma que poucas pessoas viram, que foi sem iluminação. De manhã. Né? Isso mesmo. Então eu assisti essa coreografia e para mim a meia já tinha mais o efeito da composição do que esse efeito, esse truque visual. Mas assim, foi muito legal saber disso e ouvir as pessoas falando, né? A Carol tem um grupo de bailarinas que tem médica, que tem arquiteta, tem pessoas que seguem a vida e que estão unidas ali pela dança. Então, esse propósito é incrível. Eu ouvi isso delas. Eu lembro que na época também teve um relato de um bailarino, também que tinha uma musicalidade incrível. Então, também em algum momento tu trouxe isso quando a gente conversou sobre o auxílio dos bailarinos como intérpretes criadores também. Essa proposta. E o mais legal de tudo isso, eu acho também que a Carol, ela faz a composição do trabalho, ela já sabendo que ele vai para o festival, mas ela se mantém firme na proposta dela. E isso é muito legal, porque às vezes a gente recebe o retorno de um jurado. Eu lembro que isso mesmo que tu já falou das entradas muito óbvias. Bom, é óbvio, né? Um jurado está ali há muito tempo, mas ela mantém isso, não é porque alguém disse, as tuas entradas muito bom, vamos rever as entradas. Não, ela tem convicção que ela fez. Esse trabalho ele é sólido, ele existe uma pesquisa, né? E às vezes a gente se frustra por isso, mas não é. Quando a gente tem uma verdade, tem um trabalho consolidado, é exatamente isso que a gente tem que manter, né? Manter essa linha de trabalho. E mais isso, né? A gente observar o trabalho e conseguir ver essa sensibilidade da criação, essa história, essa pesquisa, e que é específico do jazz, né? A Carol tem uma linha. Eu lembro que esse Bicho da Seda também era uma música conhecida, então foi um diferencial, né? Porque a gente tem características específicas. A Carol geralmente trabalha com música instrumental. Já é uma característica que quando anuncia um trabalho, a gente já... Acho que quando vem uma música tua com letra, a gente já gera um estranhamento, porque é uma característica tua. E essa era uma música da Carol que a gente, além de ficar hipnotizado pelo trabalho, ela envolvia naquele balanço da música que era conhecida. Parece que era tudo proposital. Parece não, né? Tem uma pesquisa, mas a gente se embalava, assim, com aquela
com aquela estrutura e ver o acabamento das saias, a gente conseguia ver uma história assim muito legal. Agora tô espiando aqui que eu achei hoje as entrevistas que eu fiz a transcrição delas. Mas é isso, assim, a gente vê um amor transbordando na fala das bailarinas. Nesse meu grupo, que é o mais antigo, que está comigo, acho que elas tinham 11 anos quando começaram a ter aula comigo. Hoje em dia elas são umas mulheres, não vou dizer velhas, gurias, umas mulheres lindas dos seus 30. Eles me ajudam muito, na verdade, uma composição minha só vai ter a minha cara com a ajuda deles. O que eu digo é assim, ó, que eu gosto de misturar todas as ideias e o que eles têm no corpo. Cada um tem um corpo diferente, cada um tem um tipo de movimentação. Eu não sei, vamos ter uma curiosidade agora, se eu não tô misturando as coisas. Mas o início do Bicho da Seda lá, o ponto de partida, exatamente de onde ele vem. O ponto de partida que eu comecei a criar ou começou a música a tocar, os bailarinos entraram? O que tu quer dizer com isso? Não, eu quero a tua inspiração inicial, assim, de onde saiu. De onde saiu foi essa pira minha, que a gente usa o palco inteiro, cada cantinho do palco, o chão, usa uma bailarina em cima da outra, mas não usava até o teto. E eu queria chegar nessa hora, e a gente não pode usar guindaste, coisas assim, em festivais. Eu queria usar isso aí. E aí eu comecei com a coreografia AR no ano anterior, de 2014, que eram os balões H subindo, cada um por si, linda, linda de morrer também. Segui no Bicho da Seda no ano seguinte, com as saias. E depois disso os festivais cancelaram, botaram no regulamento que era proibido o balão a gás. Mas foi isso, mais questão de querer me desafiar, assim, né? E foi um desafio, nossa, brincar com... Sim. Não sei se era 8 ou 10, eu não vi ali se elas me responderam. Saias de balão a gás no tule, daí a saia dependia se tu ficava no camarim fechado, era um processo, porque os balões murchavam e a gente não sabia. A gente tinha que começar a encher os balões muito antes, só que não podia também ser tão antes assim, porque senão eles esvaziavam. Então, era um auê, essa coreografia foi realmente um auê. E tudo que sobe, desce, né? Então, tinha um tempo X calculado, que eu estudei para o balão subir. Fiz vários ensaios, eu sozinha com a saia, que horas que cai no dia seguinte, fiz várias. Só que depende de muitas coisas, tipo, a saia subiu e ia descer na manhã do dia seguinte. Por isso que eu pedia para ser a última da noite sempre, por causa dessas coisas. Só que uma, por exemplo, no Sul em Dança, a primeira que a gente apresentou, era naquele ginásio... Ginásio em São Leopoldo. Não era nos teatros. E a saia subiu e o tule ficou enroscado num ponto, assim, numa estrutura de lá. E aí o que aconteceu? No dia seguinte desceram todas. Só que ia começar de novo o festival, ia começar outros grupos a dançar e tinha uma pendurada que poderia cair a qualquer momento. Então, nossa, a Margit tinha que estar olhando essa live, porque foi cada coisa. Daí era assim, eu torcendo, ela me disse, tu tem até as 4 horas para tirar essa saia dali, senão tu vai ser desclassificada. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar? Só com bombeiro podia. A gente tinha que levar bombeiro porque não tinha como subir para tirar, era muito alto. Sim. E aí, assim, ela me disse até as 4. Eu vou te dizer que 10 para as 4 soltou a saia e caiu assim, ó. Tchum, e deu tudo certo. Então foram várias coisas que aconteceram assim no meio do caminho. Eu acho que é muito legal a gente ter todas essas curiosidades, né? As gurias que vivenciaram tudo isso, mas acho que para quem participou tem que levar muito assim no coração também esse marco, né, desse trabalho. E eu acho que não gosto de ficar rasgando seda, assim, mas a Carol fez um marco na história, principalmente do jazz, assim, aqui de toda a região sul, né? Trouxe propostas que têm uma visão contemporânea, atual, e que mantém as características do jazz. E mais importante, assim, disso é
que eu ouvi da Carol, que antes ela se preocupava muito, mas... E a gente escuta muito isso nos festivais. É jazz, não é jazz, é muito contemporâneo, é lírica, o que é isso? E não, ela mantém essas características, os bailarinos têm muita técnica, isso é visível, mas é uma concepção, né? Tem toda uma estrutura em cima daquilo, e é isso, a Carol já tem o registro dela. E eu, analisando de tudo que eu acompanho o trabalho, essa coreografia da Carol vem com um marco, assim. É um marco da história, ela tem uma proposta contemporânea, é visível o jazz no corpo dos bailarinos, toda essa movimentação de 8, né? Que é linda, assim, a gente percebe isso. Depois, quando a gente conhece, eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade, né, de receber uma breve sinopse depois que assistiu, para responder algumas perguntas, mas mesmo assim, ainda é muito legal tu sair inquieto após assistir uma coreografia. E essa é uma coreografia, tu não sabe se esses balões sobem e se é realmente só a saia, ou se já é uma coisa espírita. A gente provoca tudo isso quando a gente não tem conhecimento. E é muito isso, né? Que todo mundo tenha essas histórias legais, mas tenha essa consciência também de que participou de um projeto coreográfico gigantesco, assim, de uma sensibilidade enorme. E realmente, como eu tô lendo aqui, essa coreografia é puro amor. É isso mesmo, assim. Jefferson, o que tu estava falando sobre ser uma movimentação bem contemporânea, foi, na verdade, porque casou com a minha proposta, né? Mas o que eu acredito, isso que eu estava te falando anteriormente também. A gente, lá no começo, nossa, eu comecei com festivais, eu acho que nos anos 2000, 2002, por ali, que eu comecei, né? Aí a gente ouve um monte de crítica, isso é jazz, isso não é jazz, estude o modern jazz, estude não sei o que, tarará, tarará, tarará. Só que, na verdade, o meu trabalho é em sala de aula. Eles fazem aula de jazz na sala de aula. Hein? Então, é visível, que nem tu falou, no corpo dos meus bailarinos, que eles são bailarinos de jazz. Depois, na hora de criar, eu me dou ao luxo de fazer o que me inspira. Mas elas nunca vão fugir disso, porque elas fazem, realmente, elas treinam jogada de perna, grambatumãs, toda a aula, elas treinam pirueta toda a aula, elas fazem um trabalho de preparo físico toda a aula para poder aguentar esse movimento tão enérgico do jazz que eu trabalho. Eu trabalho o jazz forte mesmo, com salto, com Sim. layout, joga as costas lá para trás, que precisa ter um preparo físico ali para aguentar, né? Então eu acho que isso tudo, elas são bailarinas de jazz, não tem como fugir isso, né? Até quando a gente leva no clássico, várias fazem balé clássico também, trabalhos no balé, também é difícil de tirar do corpo delas, por mais que sejam bailarinas clássicas também. Então eu acho que é isso, acho que a gente tem que se sair do formatinho aquele, os jurados falam isso e eu vou fazer aquilo que eles querem. Não, sabe? Tem que ter uma consistência boa no trabalho, diário, não só no palco, né? Para depois no palco tu conseguir poder viajar. Assim como aí a história do bicho da seda. Não, e realmente é bem isso, né? Saber. Hoje eu ainda dei uma lida de volta no trabalho e é gostoso a gente revisitar, assim como revisitar as obras coreográficas e revisitar o que a gente escreveu, né? E essa questão de não negar a técnica, né? De se utilizar ela a teu favor e criar em cima, né? Isso, o jazz está ali em toda a aula, o jazz está no corpo dos bailarinos e, óbvio, ele vai estar no palco de uma forma ousada, de uma forma revisitada, mas ele é presente ali o tempo todo. E isso é o mais válido, assim, a gente mostrar que todas as técnicas têm essa possibilidade de uma criação, basta a gente estar disposto, né, a defender, a ter isso consolidado, assim. Isso é o mais legal, assim, ter esse trabalho forte e ser firme na direção, né. Este é o bicho da seda, eu estou apresentando a minha visão, por mais que um jurado ou que alguém que está analisando pense de outra forma. Bom, a gente está trazendo essa, é a minha visão, é a visão dele, Carol Dalmolin e grupo. Isso é muito consistente, é ótimo, porque às vezes a gente assiste trabalhos legais e, óbvio, tem coisas que se transformam no meio do caminho, que mudam, mas isso foi o que mais me chamou a atenção em assistir, como eu trabalhei ali no Bicho da Seda, eu assisti vários vídeos, né, de diferentes lugares, às vezes com um elenco um pouquinho maior ou menor, acho que isso sofreram algumas alterações no decorrer do caminho, mas o trabalho era o mesmo.
né? Ele estava ali intacto, tu conseguia saber toda a narrativa dele, porque é uma coisa feita com muita propriedade. Acho que isso é muito importante, assim. Claro, a dança é instável, a gente pode ter essas pequenas alterações, mas a narrativa era a mesma, a estrutura era a mesma. Então, isso foi muito bacana, assim, para escrever e para trabalhar. Ai, que bom. E por que que tu escolheu assim, Jefferson? Tu já falou que te angustiava isso no meio acadêmico, né? De tu colocar que o jazz também tem pesquisa. Então, assim, quais foram os motivos da tua escolha para me escolher para ser o precursor aí do teu trabalho? E essa coreografia, eu não me lembro se na época tu me pediu para ser essa coreografia ou se a gente pensou junto nela. O que acontece? Pesquisando, né, eu queria trazer alguém que tivesse uma linguagem consistente dentro do jazz. Óbvio, tem uma galera, né, que trabalha com jazz e que tem um trabalho super legal, mas eu acho que no momento, hoje a gente ainda vê trabalhos mais ousados, assim, mas parece que faz 1000 anos, né? Não, assim, no momento, naquele momento, eu acho que os teus trabalhos eram os trabalhos que tinham esse diferencial, que não era uma coisa óbvia, né, da gente assistir e já saber o que vai acontecer, porque geralmente quando tu tá assistindo uma coreografia de jazz, tu vê uma pirueta, tu já sabe que vai ter um break seguido, que vem depois de um Grand Batouman, né, às vezes é muito óbvio, assim, que muda é o figurino, mas às vezes a coreografia é a mesma, né, não é uma crítica, é só uma forma de trabalhar, tem gente que trabalha dessa forma, né, dança a mesma música em qualquer coreografia. E não, eu procurava alguém que o trabalho fosse visível. Eu lembro, e aí eu lembrava que tu tinha, agora com a minha memória maravilhosa, mas tinha um trabalho teu, acho que era até um espetáculo inteiro, que eles usavam letras nos figurinos. Sim, essa coreografia aí também é fantástica, a história. Quase me enlouqueceu essa coreografia. Eu quase pensei em desistir dela. Não, e eu lembro disso, que quando eu vi aquilo, porque a coreografia tinha letras, formavam palavras, mas ela não era uma coisa óbvia. Né? Não era simplesmente, tem letrinhas e formamos palavrinhas em alguns momentos assim. Ela era uma coisa que tinha uma construção, que tinha uma estrutura, e a partir daí a gente seguiu. Eu lembro de uma coreografia tua antiga também, que me chamava bastante atenção, que era a coreografia dos Anjos. Sim, 2008, antiquíssima. Então acho que ali foi que acho que foi despertando a minha paixão, assim. E foi mais por isso, Carol. Hoje a gente, como eu te falei, tem várias pessoas que já estão, né, também se usando, tem uma geração nova aí também com trabalhos legais. Mas, e muitos até que passaram por ti, uma galera tua aí também, crias tuas que estão trabalhando, que estão coreografando. Mas naquele momento, o destaque maior que eu via dentro do cenário do jazz era o teu trabalho. Então, porque tinha uma consistência técnica, porque tinha criação, porque a gente via que era pesquisa. Ninguém acorda de manhã e diz, eu vou fazer o Bicho da Seda. Até acontece, né? Mas daí até tu acordar de manhã e o Bicho da Seda se concretizar no palco, é um caminho que se tu não tem disposição para trabalhar, ele vai se perder ao longo do tempo. Então essa questão de ter as coreografias estruturadas, de perceber isso, foi o que mais me motivou. E aí na época o Bicho da Seda tinha sido a última, assim, boom do momento, e foi quando eu também gostaria de falar, acho que eu tinha várias ideias, né? Aquela questão do processo de TCC, ele tem que seguir um recorte, foi quando a gente decidiu juntos, né? Então seria uma análise sobre a coreografia do Bicho da Seda. Ai, que legal. Eu quero saber se a Mariana Aline já está por aí para conversar comigo. Jefferson, eu agradeço muito a tua participação. Agora eu vou seguir com elas contando sobre todas as atrapalhações que o Bicho da Seda nos proporcionou. Mas além de te agradecer por hoje, eu te agradeço de novo por tu ter me dado essa oportunidade de ter estudado um processo coreográfico meu e ter me feito sentar contigo e pensar nele de novo com outro olhar. Então é sempre muito bom reler teu trabalho, eu adoro e foi um prazer para mim. Eu que agradeço, Carol. Agradeço pelo convite de hoje e agradeço também por essa disponibilidade, né? Porque às vezes ter essa acessibilidade, essa disponibilidade de falar e de mostrar sobre o trabalho, né? Essa humildade de compartilhar, isso é muito importante. Acho que é isso que traz essa diferença, né? É isso que dá destaque, que dá espaço a gente ter dentro do meio da dança, né? Que é um meio às vezes tão fechado
E muitas vezes acaba sendo um espaço tão competitivo ter alguém que está disposto a dialogar sobre o seu trabalho, a contar como que foi o processo de criação, sabe? Às vezes as pessoas têm medo, acabam se fechando ali, não, é o meu bicho da seda. Não, foi uma coisa linda que foi de todos nós, todo mundo teve um pouquinho além de assistir. Então, muito obrigado também, te agradeço e muito sucesso, que venham muitos outros trabalhos assim como Ai, esse. obrigada e sorte aí para vocês, né, nessa pandemia, nós aqui se acostumando com essa nossa nova realidade. Boa sorte aí. Tá aqui minha máscara já para a próxima aula. Eu também tô com a minha aqui. Então tá, Jefferson, a gente se vê. Um beijo, obrigada, querido. Beijo. E aí, gente, essa é a Mariana Line, mãe, advogada, maravilhosa, minha aluna há anos, mas também não é há tantos anos assim, né? Apesar dela fazer muito tempo que está comigo, não é a das mais antigas. Tem história, né, Carol? Bah, essa coreografia, então, né? É recorde. É recorde. Então, Ari, tu lembra, e isso eu não me lembro, eu até perguntei ali, já é a terceira vez que eu tô perguntando, quantos balões tinham na saia? Tu lembra disso? Tá, é assim, ó. A Mica tava nos lembrando aqui nos comentários. Era em torno de 8 a 12. Mas tu lembra que dependia do tamanho da saia? Porque tinha umas saias menores para os menores e para os meninos, a maioria dos meninos usava as maiores. E aí tinha que ter mais balão para encher. E aí dava uns 12 balões. Nossa, eu tinha até esquecido até como é que era a saia, daí era meio envelope, né? Era um tulizinho. Lembra que era um tulizinho bem fininho? Daí tinha um espacinho e a gente colocava os balões pelo espacinho. E aí depois a gente fechava. Eu não me lembro direito como é que a gente fechava, mas... E tinha uma coisa para fechar também, não sei se era nem se era grampeador até. E Mari, e como é que tu fazia parte? Porque eu me lembro assim, ó. O que eu me lembro vendo de fora, que eu tava sempre na correria. Tinha as que se engajavam na produção dos balões e tinha as que ficavam assim. Tu era de qual grupo? Eu era no meio-meio. Dependia. Tinha vezes que eu me inspirava, eu ia lá na linha de produção. Mas tinha vezes que eu tava meio avoada. Só de vez em quando. Avoada só de vez em quando. Mas eu lembro da Mica, eu lembro da Paula, lembro da Júlia, lembro da mãe das gêmeas, muito empolgada, ajudando a gente, lembra? Lembro, claro. E outra coisa que eu queria saber. Eu me lembro, aí as gurias podem ajudar, que tinha assim, ó, a gente era o último da noite, dançava, sei lá, 11h30. Que horas que a gente... Elisa, é injusto eu não falar da Elisa, porque ela tava sempre lá. Eu queria saber que horas vocês começavam a função de encher os balões. Pois é, depende do festival. Porque teve um que a gente resolveu bancar de CDF, e aí a gente começou a encher os balões super cedo, era lá no Prêmio Itajaí, isso eu me lembro. E a gente tava assim, e aí nós, não, vamos fazer tudo correto. Vamos encher os balões, deixar tudo pronto pra gente ter tempo de se aquecer e fazer tudo certinho. Daí tá, deixamos tudo pronto, as saias prontas, levamos pro camarim. Era um caminho super longo até chegar no camarim. Daí lá a gente ficou se arrumando e daqui a pouco a gente começou a testar as saias. E aí a gente viu que algumas saias não passavam da altura da cabeça. Ficaram flutuando assim, ó. E aí a gente começou a aí, gurias. E claro, porque a gente não se deu conta que era um ambiente muito fechado e o ar começou a, sei, não começou a sair o ar, sei lá. Aí começou, e só que a gente já tava com as bocas tapadas, pelo menos a maioria já tava, e a gente passava base, né? Então não dava pra tirar, porque daí tinha que fazer tudo de novo, pra ficar bem homogêneo com a pele. E aí começou uma... E aí eu não, vamos lá buscar o gás, vai buscar o gás, corre, corre. Eu dizendo, vocês estão loucas, não faz isso, não faz isso. Se vocês forem, não vai dar tempo, vamos chamar, a gente não vai conseguir. Aí a gente ficou numa guerra aqui, e uns falando. Até que 2 ou 3, o Doug, a Ju, não sei mais quem, saíram correndo, buscaram o tubão de gás, que é super pesado. Aí a gente começou uma linha de produção, aí pegava, assim, tirava os mais murchos, deixava os mais cheios. A gente foi ajustando nas saias. E tudo isso podendo ser chamado a qualquer momento, né? Porque a gente já tava na melhor coisa era vocês fechavam a boca e aí dava um problema e tinha que discutir. Aí ficava assim... Não, esse dia era um camarim super pequenininho. Então nós tava tudo atrolhado dentro do camarim.
E uma tira, vai lá buscar agora, não sei o quê. Tá, e todo mundo Isso foi lá em Itajaí, né? Acho que lá na Itajaí. a gente nem dormiu, né? A gente nem ficou lá. A gente foi no dia, se apresentou, dançou e voltou de ônibus depois. Aham. Nada, né? Tá? Mari, e outro episódio que foi fora de série também, mas que eu acho que esse, tá, o Sua em Dança foi o primeiro que a gente dançou, deu esse problema da saia que eu contei que ficou presa e que eu fiquei rezando e 10 minutos antes do meu prazo final ela caiu e deu tudo certo. Aí teve o segundo festival que a gente foi, que foi lá na Zona Sul, acho que era o Vem Dançar, que esse teve aquele problema, vocês faziam uma amarração nas cadeiras, tinham uns Sim. fios que vocês amarravam para os balões não voar, né? E nesse festival aí que aconteceu que uma menina de outro grupo, sem querer, Sim. desamarrou nossos balões. Não. Me conta essa história de... Nós já tava, esse dia nós já estávamos todas tapadas, prontíssimas para entrar no palco a qualquer momento. As saias, num só. E aí a gente fez dois de blocos de balões numa linha só. E amarramos em duas cadeiras diferentes. E aí chegou uma desavisada. Ela veio assim, ó. E nós estava distraídos, se aquecendo. Ela só fez assim, ó, com a linha assim, ó. A gente olhou aqueles balões voando, porque era um teto alto, né? Todo mundo só tentando agarrar e pegar o que desce. E a França, acho que foi a França que olhou. Xingou a guria, não lembro se com boca ou sem boca. Xingou a guria, ficou igual um fantasma, assim, nos olhando, porque ela não estava entendendo nada. Óbvio, coitada, não sabia, né, que os balões iam subir. Tu estragou a coreografia, alguém falou pra ela. Não, a Fran, esse chilique, eu me lembro. Eu me lembro do Vicente subir nos ombros do Doug, acho que foi, para tentar pegar, mas Isso! questão de segundos. Isso Sim. aconteceu. A Né? gente ia tentar E a qualquer momento. vocês todas tentando, tudo de boca fechada, tentando avisar pra guria. Sim. E aqueles balões, eu juro, eu tenho a lembrança até hoje, aqueles balões assim, ó. E aí, eu tinha que decidir naquele momento o que aconteceu. Ficou metade das saias e metade se perderam. A gente já ia entrar, tava todo mundo pronta. Bom, Não, essa menina devia entrar pra falar com a gente nessa live. E essa menina que desamarrou. Eu ia gostar de ouvir a versão dela. Essa cadeira era nossa! Mas eu me lembro daí que subiu, não tinha o que fazer, já era hora de entrar. E aí eu olhava para as saias e tentava calcular quantas saias sobraram, quantos bailarinos eu tinha e o que eu ia fazer em questões de segundo. E aí eu olhava para vocês e vocês faziam com os dedos, todo mundo querendo algum número. Não é que a gente tava... Cada um tinha uma teoria, né? Uns diziam que era para os guris usarem não usarem saia e as meninas saia. E outros diziam metade, metade. Eu te confesso que eu nem lembro no fim o que foi. Sim, eu só me lembro dessa conta, vocês com os dedinhos ali, e eu desapavorada, meu Deus, o que é isso? Vou ter que fazer matemática agora. Mas no fim a gente decidiu, daí os meninos todos dançaram sem saia. Ai, cara, isso que eu não lembrava, se era metade, metade ou os guris sem saia. E tudo foi questão de segundos. Vocês dançaram preto e branco naquela época, e daí tinham 5 coreografias para trocar de roupa, e nessas 5 coreografias aconteceu tudo isso. Essa época. E Mari, e teve uma outra também, que a gente nem cita nomes, né? Porque, olha, para não ficar chato para nós. Porque foi quando a gente foi pro desterro, né? Tu lembra? Que também aconteceu algo do tipo. Então, aí a gente pegou e nós ficamos rezando para todos os santos para aqueles balões não caírem. Porque normalmente nós éramos as últimas a dançar, né? Isso aí, daí no regulamento do desterro, eles não nos deixaram ser as últimas. Eu pedi de joelho, por favor, não alteraram. E aí a gente teve que dançar lá no meio da galera. Ou seja, os balões com a luz podia cair a qualquer momento. Então, a gente só tinha que rezar. A gente era bem no meio, assim. Eu me lembro que a gente ficou, tá, e agora? Porque se uma daquelas saias caísse, tragédia. Porque todos os concorrentes e outras pessoas participantes do festival poderia cair no meio de uma coreografia. E nós, não vai acontecer. E outros, não, mas pode acontecer, mil teorias.
Aí a gente resolveu descer no bar, tomar uma champanhezinha pra relaxar, pra passar o estresse. Pra esquecer que podia cair balão. Vamos ali relaxar no bar. E nós aqui, o champanhezinho e tal, dar uma relaxada. E aí vem uma conhecida nossa, de outra escola, com um sorrisinho no canto. Ô, gurias, vocês viram que os balões caíram no meio de uma dança? Ô, Mari. E essa coreografia, olha só, a coreografia que caiu o balão no meio da dança era um duo lindo, maravilhoso, campeão de Joinville. Sabe aquele momento que todo mundo do desterro estava esperando, vai se reapresentar o casal, aquele que ganhou Joinville. E Eu aí, não sabia disso. sim, não, foi, que vergonha, por isso que eu morro de vergonha. Aí eu sei que a bailarina fazia umas pernas assim no ar e ela chutava nosso balão. E, e no fim. Tu tava assistindo então, né? Não, eu não estava assistindo, eu também não estava. Eu devia estar na champanhota aí com você. Quem assistiu, acho que foi o Scooby que veio me contar. E daí a bailarina levantava, fazia um développé e a saia voava. Que tinha gente que até achou que era da coreografia, só que não, né? Ainda demos um upgrade na coreografia. Um upgrade. Só que eu não sei daí o que aconteceu, se eles tiveram que dançar de novo, como é que foi. Aí eu já não me lembro. Mas essa foi a nossa última apresentação do Bicho da Seda. E depois disso, aqui no Sul já tinham cancelado os balões a gás no regulamento, né? Sim, eles botaram expressamente, né? E aí o desterro também, agora também não pode balão a gás. Sério? Então demos uma causada por aí. Olha, a Elisa tá falando que o Scooby assistiu e disse que começou a se esconder quando caiu a primeira saia. Lembra que tinha final de ano que tinha uma fresta era um palco bem pequenininho e tinha uma frestinha bem pequenininha entre as luzes e a divisória pro palco. É a divisória que eu digo no teto, porque se a gente não acertasse aquela frestinha, era um alvo quase. Eu lembro que eu acho que era um final de ano. Eu acho que era no CIE. No CIE. Mari, brigadíssima pela presença. Adorei que tu lembra de tudo. Eu não achei que tu fosse lembrar de tanto. Alguém deve ter te ajudado, hein? Mari, muito, muito obrigada. Eu vou encerrando a live. Vou deixar salva aqui para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Carol. Beijo, beijo. Beijo.